Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, a partir do primeiro versículo do capítulo 1. Este Evangelho, ele se distingue dos outros três, não porque tem uma mensagem diferente, não. Ele é Evangelho. E a palavra Evangelho significa boas novas, ou ainda notícia de última hora, mas que traz em si um propósito de produzir alegria nos que receberem a notícia. Nós vamos ler do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, que por amor à raça humana vieste a nosso mundo através do teu Filho. Queremos, em nome dele, te pedir humildemente que de agora em diante o que vai ser dito neste ambiente sagrado produza em nós o impacto, o fruto, o resultado que o Senhor espera colher em nossa vida. Que o teu Espírito seja o comunicador, que de humano nesta mensagem haja somente a voz, mas as palavras procedam diretamente do Senhor para a nossa edificação. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Queridos, hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir no culto da manhã uma ótima mensagem que o nosso pastor pregou.
Eu o vi pela televisão. Eu estava me preparando desde sábado para o que eu vou dizer agora. Eu pude então perceber que Deus tem um grande desafio para nós. Nós precisamos ter uma visão unificada do que é realmente ser igreja. E de como a igreja, através dos seus membros, em equipes, grupos específicos, possam concretizar o eterno desígnio de Deus. Faltam poucos dias para o Natal, a festa da qual os cristãos celebram a vinda de Jesus ao mundo. E esta é uma oportunidade que nós temos para suscitar as questões de natureza existencial, que nos tragam respostas que atendam às demandas da aspiração transcendental do homem. O texto que lemos no Evangelho de João nos apresenta como verdade um fato histórico inegável. A vinda de Jesus ao mundo dá cumprimento ao eterno desígnio de Deus. Este fato é inquietante e ele nos induz a um questionamento. A pergunta pelas razões e o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi apresentada pelo próprio Jesus durante o exercício do seu ministério terreno. Uma leitura do Evangelho de João, uma leitura acurada, nos apresenta 4 razões pelas quais Jesus veio ao mundo. João teve a sabedoria do Espírito de registrar os discursos de Jesus, onde ele usou a expressão "eu vim". E se Jesus estivesse aqui, em corpo, aqui, visível, e um de nós chegasse a ele face a face, para uma entrevista, com a caneta e o papel na mão, para entrevistar Jesus. E a primeira pergunta que fosse feita fosse a seguinte: Senhor Jesus, para que o Senhor veio aqui em nosso mundo? Eu diria que Jesus, na sequência que nós vemos na narrativa do Evangelho de João, teria como primeira resposta as seguintes palavras: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Isto significa que ele veio trazer esperança de vida para os mortais. Se a entrevista continuasse, Jesus então iria fazer comentário, dizendo que o ser humano mutável não foi criado mortal. Não. Adão não era mortal. Ele foi
criado à imagem e semelhança de Deus. Deus compartilhou os seus atributos naturais e morais com o homem. Deus é santo e Ele criou o homem em santidade, santo. Deus é bom, Ele é a essência do supremo bem. Ele criou o homem bom. A narrativa da criação termina com a seguinte frase: e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Na linguagem de hoje, de nós diria mais ou menos com as seguintes palavras, interpretando a atitude de Deus olhando para a criação. Tudo criado, terminada a criação, para Deus então cessar tudo, cessar e descansar, como diz o texto. Como se Deus tivesse olhado para todas as coisas, o homem criado, tudo, natureza, árvores, homem e mulher, e Deus dissesse: joia, beleza, saiu do jeito que eu queria, perfeito. Como se Deus estivesse plenamente satisfeito, realizado, dizendo: foi do jeito que eu planejei, do jeito que eu quis. Como não tinha para exaltar ninguém, Ele se autoglorifica. Então, queridos, por que nós morremos? O mal não procede de Deus. O ser humano foi criado bom. Se ele se tornou mal, a causa não está em Deus. Há um atributo de Deus que é liberdade plena. E o homem foi criado com liberdade plena. O homem foi criado mutável, significando que por sua vontade livre, ele poderia mudar de conduta, se ele assim o quisesse, e mudar de natureza como consequência dos seus atos, de sua decisão livre. Quando Deus criou, terminou tudo, Ele chamou o homem e disse para ele, o homem e a mulher: dominai. Ele os abençoou. Não amaldiçoou, ele abençoou o homem e disse: dominai sobre toda a terra. Ou seja, exerçam autoridade, domínio, poder de domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais, tudo que vive nos ares, nas águas e sobre a terra. Sujeitai a terra. E aí Deus os abençoou e disse: comei de todas as árvores, de tudo que está no bosque, o Éden, paraíso. Agora há uma árvore que vocês não vão comer dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia hebraica de conhecer significa ter intimidade com. Essa palavra significa um relacionamento íntimo. Quando Deus disse para não comer da árvore do conhecimento, Ele disse imediato: porque no dia em que comerdes, nas palavras de hoje diríamos, vocês se tornarão mortais. Vocês vão estar, portanto, a sofrer as consequências
do mal que vocês não devem conhecer. Não conheçam o mal. Viver em relacionamento íntimo com Deus é viver em santidade, onde o bem prevalece, o mal não existe. Mas o homem foi tentado, livremente, ele desejou sua vontade livre, desejou o que não convém desejar, a glória que só Deus, da qual Deus é digno. Ele comeu e se tornou mortal. A natureza, a imortalidade foi cessada para o homem. E o homem se tornou mortal. Morte física. Deus havia dito que se o homem comesse, ele iria morrer. Quando comeu, Deus então disse para o homem: maldita é a terra. Não é maldito o homem. Maldita é a terra por tua causa. Tu és o único culpado. Foi avisado, conhecia de antemão as consequências, mas livremente, sem ser coagido nem por Deus e por nenhuma criatura, o homem fez mau uso do livre-arbítrio. A sua natureza física se tornou imediatamente, suas células, todo o sistema orgânico, físico, se tornou vulnerável a enfermidades e à morte. O tempo de vida biológica foi estabelecido por Deus como limite da existência na terra. O homem se tornou mortal, ele morre. Desde aquele dia até agora, o homem busca através da ciência, de todos os meios, medicamentos, chá, alimentação, tudo para sobreviver eternamente. Mas ele não é o sujeito de sua própria existência. Uma vez que não é o sujeito de sua própria existência, ele também não é o gestor de sua própria vida. Você vai morrer. Pela idade, eu já estou com 68, estou mais perto do que você que é jovem. Mas você, se o seu tempo determinado por Deus for depois dos 68, você vai passar da minha idade um dia. Deus limitou o nosso espaço e o nosso tempo de existência. Somos mortais. Foi para resolver este problema, por um ato da bondade, do amor, da graça de Deus, sem mérito nenhum da parte do homem, Deus decidiu vir aqui, revelar-se àqueles que nunca viram Deus. E é nesse evangelho que está escrito: ninguém jamais viu Deus. Mas Deus resolveu se tornar visível, na forma mais fácil do ser humano acreditar nele. E ele veio, se tornou carne humana. Ele tabernaculou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Significa, portanto, que Deus entrou na nossa história para resolver o problema dos mortais, nos trazer vida. E Jesus então responde a esta pergunta: por que o Senhor veio? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A ideia de abundância
vai além de tempo, de eternidade. Trata-se de uma qualidade de existência melhor e superior à modalidade de vida e existência que nós temos no mundo físico. Essa é a primeira razão pela qual Jesus veio ao mundo: resolver o problema dos mortais. Segunda razão, Jesus responderia à pergunta: por que o Senhor veio? Ele então, em João capítulo 12, versículo 46, ele responde essa pergunta da seguinte forma: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A palavra trevas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, simboliza o mal, escravidão, domínio do pecado. Todos os seres humanos estão divididos em duas categorias: os que andam nas trevas e os que andam na luz. Jesus é a luz do mundo. Ele veio. Deus é luz, disse o apóstolo João na sua primeira carta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E ele acrescenta mais: se nós que cremos nele, se nós andamos nas trevas, nós fazemos ele mentiroso e nós também não podemos dizer que dizemos a verdade quando cremos. Dizer que é crente e andar nas trevas, viver como o ímpio vive, sem diferença de conduta, faz tudo, a língua pronuncia os mesmos palavrões, trata o próximo do mesmo jeito que o ímpio trata. Tem até ímpios que são muito educados e tratam as pessoas melhor do que muitos crentes. Andar nas trevas significa viver como escravo do pecado. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele veio ao mundo tenebroso, cujo príncipe deste mundo é Satanás, o mentiroso, pai da mentira. O apóstolo João diz que quando um crente mente, ele está se comportando como um incrédulo ímpio. Ele procede do diabo. Na igreja ele é um invasor, não faz parte. Jesus é a essência da verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, uma vez que ele entrou no mundo que está em trevas, vive em trevas do pecado, ele veio iluminar, trazer um caminho brilhante, andar com Deus e andar em santidade de vida. O apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele disse que uma luz do céu, mais forte do que a luz do sol, fez ele ficar cego. Ele caiu por terra. Foi quando ouviu uma voz, a voz de Jesus dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Jesus glorificado. Brilhou diante dele de tal forma que a luz era tão incandescente, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Ele ficou cego instantaneamente, para entender o que significa andar em trevas e o que significa andar na luz. Ele se converteu. A sua visão foi restaurada e ele aprendeu o significado de andar na luz. Ele escreveu sobre isso aos Efésios: andai na luz, como ele está na luz. Jesus, quando disse isso, estava se dizendo que ele veio como guia espiritual para os perdidos. Nós já estamos acostumados com a energia elétrica, mas suponhamos que neste momento toda a energia do planeta Terra elétrica fosse cessada. Aqui neste ambiente nós não iríamos enxergar nada, nem mesmo a distância de um palmo do nariz. E para andarmos, nós iríamos tropeçar nas coisas sem enxergar. Jesus disse que aquele que anda às trevas, João falou, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, queridos, Jesus veio ao mundo, primeiro, para trazer esperança de vida para os mortais. E em segundo lugar, ele veio como guia espiritual para os perdidos. No dia em que cremos, nós saímos das trevas e nós mudamos de ambiente para a luz, luz espiritual. E agora não somos mais filhos das trevas. O príncipe das trevas não tem poder, domínio sobre nós. Jesus, a luz do mundo, ele com todo o poder soberano divino, ele está em nosso meio. Ele é o cabeça da igreja, é ele que é o mentor da igreja. Portanto, todo o ministério, todas as ações da igreja devem fluir diretamente da mente de Cristo para a mente dos membros da igreja. Se há em nós competição de ideias, a confusão, e está faltando, portanto, a luz da verdade brilhar. E essa luz é Cristo. É Ele que tem a última palavra com respeito às nossas ações. Assim devemos crer, porque assim está nas Escrituras Sagradas. Uma terceira razão pela qual Ele veio ao nosso mundo, perguntando para ele, para Jesus, por que o Senhor veio? Tem outra razão além dessas duas, Senhor? Ele diria em João capítulo 18, o que ele respondeu, o que disse para Pilatos no tribunal. E para isso nós vamos ver o que ocorreu lá no tribunal, para entender a resposta que Jesus deu a Pilatos. No capítulo 18 de João, a partir do versículo 33, nós vamos ler o diálogo, um interrogatório de Pilatos a Jesus. Verso 33 diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Essa era a acusação.
A acusação que fizeram contra Jesus é que ele estava dando um golpe de Estado. Ele quer depor César do trono. Ele quer depor o imperador e assumir o governo na terra, em lugar do imperador. Essa era a acusação. Só que não seria Roma a capital, a sede, mas Jerusalém. Então, os judeus que eram escravos seriam os dominadores dos romanos. Essa era a ideia que Pilatos recebeu dos acusadores de Jesus, dizendo que ele quer ser rei dos judeus. E lá no tribunal eles disseram para Pilatos que quis soltar Jesus quando percebeu que os acusadores apresentaram acusação falsa. Pilatos disse: eu não vejo nele crime nenhum. Essas acusações são falsas. Eu vou soltá-lo. Se tu soltares este homem, não és amigo de César, imperador. Aí Pilatos estremeceu na base. Querem que eu solte o rei dos judeus? Nós só temos um rei, que é César. Ele é que é o rei. Então essas acusações falsas foram apresentadas contra Jesus. E Pilatos então, no interrogatório, no exame, perguntou para Jesus: tu és o rei dos judeus? Verso 34, respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram os outros a meu respeito? Ou seja, essa pergunta que você faz, ela vem dos acusadores que falaram de mim, ou essa pergunta vem de você? Pilatos então disse: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos judeus, dos sacerdotes, entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Em outras palavras, é isso aí. É como tu dizes. Exatamente isso. E disse: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Ou seja, eu vim ao mundo para reinar. Mas eu não vim dar um golpe de Estado, tirar César do trono e ocupar o lugar dele. Não é esse o sentido da coisa. Os acusadores disseram isso, mas não é essa a minha intenção. O meu reino não é daqui. O meu reino é uma teocracia. O evangelho do reino é o reino dos céus, procede dos céus. É o poder de Deus dominando a humanidade. É esse o significado de evangelho. A comunicação de que Deus quer implantar a teocracia no mundo da humanidade, onde Satanás domina. O homem foi criado para dominar, reinar, como delegado de Deus. Pecou e se submeteu ao diabo. Satanás tomou o lugar do homem, usurpou a autoridade que Deus deu para o homem. E o homem se tornou refém. A humanidade foi capturada. E Jesus veio libertar
E se alguém vai entrar no reino, vai ter que se retratar diante de Deus, se arrepender, dar crédito à palavra dele, abrir a boca e confessar. Se tu com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Rei, soberano, se você confessar de boca e a palavra compromete, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, houver uma fé legítima de dentro do coração, verdadeira fé, não palavreado, ensinado por alguém, mas uma declaração verdadeira, espontânea, livre. Confessar, crer que Jesus, Deus Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso, ressurreição. Você acredita em ressurreição? Se você não crê, você não é cristão. É um invasor. Está no nosso meio, mas não é um de nós. Quando Jesus pregou dizendo: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E depois acrescentou: virá no futuro a hora em que os túmulos se abrirão e os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a perdição. Se você não acredita nisso, não é um problema de Deus, não é um problema do pregador, é um problema seu. É pegar ou largar. Em outras palavras, ele veio estabelecer o reino de Deus no mundo. Uma vez perguntaram para Jesus: quando é que esse reino vem aí? Fala de reino, reino, reino. Quando é que esse reino vem? Jesus olhou para aqueles críticos, aquela gente cínica, e disse para eles: o meu reino não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que isso quer dizer? Jesus traz um conceito de reino de Deus da seguinte forma: reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem. É o homem que se retrata perante Deus, se arrepende dos seus pecados, declara Jesus como seu rei soberano e se submete a ele. Aí sim, é súdito do reino de Deus. Não vai mais fazer a sua vontade, o que dá na telha, mas vai fazer a vontade dele, os planos dele. Não mais viver em função dos interesses terrenos, não em função de receber a glória dos homens, de se tornar uma celebridade, receber aplausos, as homenagens, dominar pelo poder e se tornar como os imperadores romanos. Não, não. O maior no reino de Deus é servo, serviço, ministério. Todo súdito no reino de Deus, ele está a serviço, deveria estar. Se você não está a serviço de Deus, não faz parte de nenhum ministério, você pode até acreditar em que a Bíblia é a verdade, mas se você não pratica, Jesus diz que você é semelhante a uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia.
vieram os ventos, tempestades, as inundações, chuvas, inundações bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua ruína. Deus não é culpado dos erros que você comete, das decisões erradas que você comete, por crer da forma errada. A verdade é uma, e está na Escritura. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, disse Jesus. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim, disse Jesus. Reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem. Quarta razão e última, por que ele veio? Então, Senhor, para encerrar nossa entrevista, o Senhor tem mais algum motivo para nos dizer por que veio ao mundo? Em João capítulo 8, versículo 42, ele responde: eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E quando ressuscitou, disse para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras palavras, Jesus disse: eu vim cumprir uma missão. Essa missão não é minha, é do Pai. Eu sou o executor. E eu agora vou para lá. E eu estou transferindo esta missão para vocês. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a praticar, guardar, obedecer, não algumas coisas, mas todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio de forma visível, voltou de forma visível, mas agora ele está de forma invisível na pessoa do Espírito Santo, que habita na igreja, em nós, para fazer de nós missionários, como ele foi. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Igreja de Deus, depois de tudo que foi dito antes, atenta para o que vai ser dito agora, para esclarecimento das mentes dúbias. A conclusão a que chegamos é a seguinte: em Cristo, Deus desce ao mundo dos mortais para resgatar os destinatários de sua glória celeste. Em Cristo, Deus se reveste da natureza humana para que o homem seja revestido da essência espiritual divina. Em Cristo, Deus consolida a missão de estabelecer o seu reino no mundo. Em Cristo, Deus entra na nossa história para selar o nosso destino eterno. Você tem duas opções de escolha sobre o que fará do resto da vida que você tem. O que passado já passou, não vai recuperar. Mas pode aproveitar o resto de vida que tem. E você tem duas escolhas de como fazer isso. A primeira é continuar na sua mediocridade de vida, escravo da ignorância,
mente atrofiada e vazia do conhecimento de Deus. Como é triste. O pregador está falando das grandezas de Deus e a mente vazia, se enchendo com besterol do WhatsApp durante o sermão. Isso vai levar você a uma mediocridade de vida. Depois que você aprender tudo do WhatsApp, seu coração está cheio de besterol, de tudo que o diabo gosta, para atrapalhar, cegar a sua mente, para que você não entre na luz da verdade. Segunda opção é submeter tua vida ao comando de Jesus, que veio ao mundo concretizar o eterno desígnio de Deus. Quando você declara com a boca Jesus como Senhor, faça isso de coração. Porque quando chegar ali no batistério, o pastor vai dizer, mediante tua profissão de fé, eu te batizo. Se essa profissão de fé for falsa, o batismo não vai ter validade nenhuma. Você apenas vai ser molhado. Se quer apenas ser molhado, tem a praia, tem rio, tem açude, tem chuveiro na sua casa. Mas batismo significa que você morreu para a velha vida e nasceu para uma nova vida. É o velho homem sendo sepultado e o novo homem ressuscitado pelo poder de Cristo Jesus. Faça isso antes que seja tarde demais.